A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí acompanhando, e é sempre muito bom a sua presença e, claro, ajuda muito que essa mensagem vá além quando você participa, deixando a sua mensagem, dizendo de onde você acompanha. Então é muito bom esse calor humano, esse comentário, esse feedback que você pode nos dar ao decorrer desta mensagem que eu trago da parte de Deus para a tua vida. Hoje, um assunto polêmico, mas um assunto bem pertinente para o momento. Hoje nós iremos falar acerca de Esther e o 7 de setembro. O que é que isso tem a ver? O que a Bíblia fala acerca deste momento, entre aspas, político em relação às nossas vidas? Então, fica aí comigo e vamos lá começar, como sempre fazemos, com uma oração. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, bendizendo, exaltando e louvando o Teu nome, agradecendo a Ti pela vida de todos aqueles que acompanham neste exato momento a mensagem, Pai. Que as Tuas mãos sejam sobre as nossas vidas, que as Tuas mãos, ó Deus, nos abençoe, que as Tuas mãos, Senhor, nos guie, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado em cada uma das nossas vidas. Pai bendito, Deus amado, que o Senhor se faça presente, guie as minhas palavras, que o Senhor me ajude a trazer a mensagem que puseste no meu coração da maneira mais fiel, ó Deus querido, e que eu possa estar sendo instrumento em Tuas mãos para esclarecer os pontos chaves acerca deste 7 de setembro e o que é que isso tem a ver com aquele momento lá de Esther no Antigo Testamento. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me ilumine, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos falar acerca do livro de Esther. Esther é uma personagem bíblica de uma característica bem interessante, que nós vemos que entra no cenário do rei a partir do momento em que a Vasti passa a não obedecer o rei, passa a desfazer das ordens do rei, do chamado do rei. Os seus súditos, os seus líderes, eles cobraram do rei um posicionamento e o rei ali se posicionou, dizendo claramente que ela seria destituída e que a proposta deles era que outra pessoa fosse apresentada para que o rei pusesse em seu lugar. Então, naquele aparato, naquela quantidade de mulheres que foram apresentadas, a única que se vestiu diferente, que se portou diferente foi Esther. E Esther não chamou a atenção do rei apenas pela sua beleza ou pelas suas características. Não. Esther chamou a atenção daquele rei porque Deus tinha um propósito na vida de Esther para salvar o seu povo, que posteriormente seria confrontado de uma maneira fora do normal. E aí, por que eu trago esse assunto? E o que é que esse assunto tem a ver? O que é que Esther tem a ver com 7 de setembro? E talvez você entrou aqui e já fique dizendo, esse pastor quer falar de 7 de setembro, um momento político. E é justamente uma das coisas que o canal Lendo o Manual, que eu, pastor Cleiton, tenho com compromisso com a palavra. É fazer com que aqueles que me acompanham, aqueles que seguem, aqueles que param para ouvir, entendam que a vida do ser humano, a vida do cristão, ela não é uma vida espiritual não política, visto que nós vivemos em comunidade e em nossa comunidade, principalmente Brasil, que é um país democrático, nós temos políticos, nós temos jurídico, nós temos diversos homens e mulheres aí ganhando nosso dinheiro para prestar o serviço, mas que nós não vemos nada disso acontecer. Então, é importante trazer à tona essas questões, visto que isso faz parte da nossa vida.
E aí você pode me perguntar por quê, e eu vou deixar bem claro aqui. Faz parte das nossas vidas, porque estas mesmas pessoas que são contrárias a esse momento do 7 de setembro, são as mesmas pessoas que fecharam igrejas agora há pouco, neste ano que passou, neste período que vem se passando. E aí eu pergunto, a partir do momento que você tem figuras, que você tem personagens, que você tem pessoas fechando a igreja, inibindo que as pessoas elas possam cultuar abertamente como está previsto na nossa Constituição. Essa pessoa tal não está vindo contra o serviço de Deus, tal não está vindo contra o povo de Deus. Claro que está. E se está vindo de contra o povo de Deus, logo não é coisa boa. Porque todas as vezes que nós vemos na história povos ou guerreiros virem contra o povo de Deus, não é porque eles queriam o bem, é porque eles só queriam o mal. E aí talvez você venha com a desculpa, não, mas era o risco. Todo mundo sabe do risco. E se você, por exemplo, que discorda disso que eu estou falando, não queria o risco, ficasse em casa, qual o problema? O que você não pode é achar que o governo está preocupado com nossa saúde. Isso esqueça. Porque se tivesse preocupado com a nossa saúde, nós teríamos hospitais de qualidade, médicos à disposição, remédio suficiente para as pessoas. E não temos. Então, que preocupação com a saúde eles estão? Balela. Conversa para boi dormir. Então, quando nós olhamos um momento como este, um momento de guerra, e aí nós estamos num momento de guerra espiritual, assim, poucas vezes visto na história, porque nós estamos chegando num ponto que está ficando insuportável essas questões de liberdade. Está insuportável o quanto estão usurpando a nossa liberdade. Particularmente eu posso ser bloqueado por estar falando isso para você nesse exato momento agora. Eu posso ser bloqueado nas redes sociais porque estou me comunicando com você a respeito deste assunto. Só para você ficar bem ciente da guerra que nós estamos. Muitas palavras não podem ser ditas, muitas coisas não podem ser faladas, enfim. Calar o povo de Deus, calar a verdade, calar as pessoas é um ato ditatorial. E esse ato ditatorial é tirar a liberdade das pessoas. E tirar a liberdade das pessoas nada mais é do que matá-las. Mesmo que elas continuem vivas. Porque não venha me dizer que você preso, você submisso a ditadores, você vai estar vivendo, você vai estar sobrevivendo. Então, quando nós olhamos este tipo de situação, nós vemos que, assim como aconteceu no período de Esté, em que os servos do rei pediram a cabeça do povo judeu, pediram para matar, para anular, aniquilar os judeus, assim também hoje nós temos um judiciário que vem para cima daqueles que falam a verdade, sem ter nem para quê, sem estar nem preocupado se a lei permite ou não. Eles simplesmente fazem e ponto final. Se sentem deuses do momento. Então, quando nós olhamos para aquele ponto em que o povo judeu viu que tinha um decreto real de que eles seriam aniquilados, que eles seriam mortos sem poder se defender, logo ali houve um mover. E o mover daquele povo é muito interessante porque tem a ver com o que nós estamos passando hoje. Quando nós olhamos para aquele contexto, nós vemos que Esté manda um recado para o seu tio Mardoqueu e diz assim: olha, diga ao povo que jejue por 3 dias. Isso quer dizer, se preparem para o que há de vir. Que guerreie espiritualmente, porque eu irei à frente de batalha. Eu me colocarei à disposição para entrar na presença do rei sem ser chamada,
porque se ele não estender o cajado para mim, eu morrerei. Então houve uma preparação para que Esté pudesse se expor à presença do rei. E não é diferente o que estamos vivendo hoje. Para que o povo brasileiro ele se exponha neste momento em que nós não sabemos muito bem o que vai acontecer, é necessário que nós venhamos a guerrear espiritualmente, e a nossa guerra espiritual não pode ser no dia 7 de setembro. A nossa guerra espiritual, ela deve ser uma preparação para que no dia 7 de setembro saiamos a campo, saiamos às ruas para dizer ao governo brasileiro, ao jurídico brasileiro, que nós brasileiros é quem mandamos no país, porque constitucionalmente falando, o poder emana do povo. E eu vejo alguns líderes dizerem assim, nós vamos orar e jejuar no dia 7. E vão ficar em casa? Orando e jejuando? Não é hora de orar e jejuar no dia 7. No dia 7 é o dia de sair a campo. Porque se Esté tivesse dito assim, olha, no dia de ir lá para o rei eu vou ficar orando e jejuando para ver se ele vem aqui. O rei não iria sair do seu lugar para vir até onde Esté estava. Esté precisava se expor diante do rei. E nós estamos falando de um ato extremamente político. O livro de Esté fala em um ato extremamente político. Um decreto, quer dizer, um dito real, que ali era uma monarquia, então o líder supremo ali era o monarca, que era o rei, decretou que o povo judeu tinha que ser morto e não podia se defender. E o que é interessante é que esse dito não podia ser revogado. Veja que coisa interessante. E se o povo se calasse, simplesmente dissesse sim, senhor? E se o povo se sentisse amordaçado e dissesse, tá bom, venha, nos mata e tá tudo certo. E aí? Nós estamos falando de um ato político. Não é diferente do que estamos vendo hoje. Nós vimos há dias aí pastores sendo presos. Porque simplesmente dizem que homem nasce homem, mulher nasce mulher. Pelo amor de Deus, a que ponto chegamos? Qualquer pessoa em nosso país hoje pode ser criticado, menos esta dita minoria. Todo mundo pode ser criticado, menos esta dita minoria. Então que nós, cristãos, acordemos para a vida, porque nós estamos vivendo. E se estamos vivendo, nós temos que nos preocupar nos atos políticos. Por mais que você venha dizer, é doidice, em vez de pregar a palavra de Deus, eu estou pregando o quê aqui? Se não a palavra de Deus, eu estou simplesmente fazendo uma aplicação à palavra de Deus aos nossos dias. Qual foi a atitude política que o povo teve? Orar e guerrear. Não foi só orar e jejuar, foi orar e guerrear. Então esse é o fato que a Bíblia nos mostra que pode ser aplicado ao nosso momento, porque a qualquer momento nós podemos receber um decreto dizendo que igrejas não vão mais poder abrir. Ou não aconteceu assim no Oriente Médio há poucos dias? O Hamas até investigando ali aplicativos que tivessem a Bíblia Sagrada. Quantos cristãos estão sendo mortos nesse exato momento? Atos políticos. Políticos. E ainda tem engraçados que vinham dizer, não, porque o evangelho não pode se meter na política. E como é que a gente se livra disso? Então que nós tenhamos a plena consciência de que somos cidadãos terrenos. Por mais que esperemos o Senhor voltar,
Por mais que tenhamos toda a nossa esperança em morar, em habitar nos céus com o Senhor, nós somos cidadãos terrenos. E aqui na terra tem política. E se nós não fizermos política, os maus fazem. E quando eles fazem política, eles matam a gente, eles anulam a gente, eles aprisionam a gente. Então que possamos ter consciência do nosso papel como cristãos, do nosso papel como cidadãos, e que possamos, em nome de Jesus, lutar pela nossa liberdade, porque sem liberdade não há vida. Quem não é livre não vive. Então, dia 7 de setembro, assim como fez Esté e o povo judeu, que lutou pela sua liberdade, de lutar pelas suas vidas, que possamos nós também lutar pelas nossas vidas, lutar pela nossa liberdade. E que dia 7, de forma pacífica, ordeira, como cristãos realmente tem que fazer, que possamos sair às ruas e dizer: a nossa vontade é esta e ponto final. E não é ser bolsonarista, não é isso, esqueça, não é isso. É ser brasileiro e querer a liberdade. É ser brasileiro e querer a liberdade. É simplesmente o ato de que as leis se cumpram e ponto. As leis se cumpram e ponto. Chega desse negócio de ultrapassar as leis, de fazer a lei do jeito que acha que é certo, do jeito que pensa que está entendendo. Isso é tudo mentira, é falácia. Então, que possamos nos posicionar, que possamos dar a nossa voz de dizer: olha, quem manda aqui nesse país é o povo, porque o poder emana do povo, e assim seja feito. Então que possamos, todos nós cristãos, todos nós, possamos ir para cima e decretar a nossa vontade para que seja cumprida, porque aqueles que estão lá são funcionários do povo e eles precisam saber disso. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ajude, te abençoe, abençoe sua família, traga paz à nossa nação, em nome de Jesus, e que nós possamos ter dias melhores em nosso Brasil. Amém? Quero desejar paz a você. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Jesus abençoe a tua vida e se posicione. Dê a sua voz para cooperar neste movimento e que nós estamos precisando para que o Evangelho não seja calado pelo Estado. Que Deus abençoe a sua vida e fica ligado que sempre temos aí coisas novas, notícias novas do céu para você. Tchau, tchau.